Convidado do Telejornal, Miguel Prudêncio, investigador principal do Instituto de Medicina Molecular. Boa noite, mais uma vez, bem-vindo. Depois do que ouvimos hoje, estávamos a aguardar por uma decisão científica e europeia. Podemos dizer com total segurança que quem vai ser vacinado esta semana com esta vacina o pode fazer sem pensar, sem qualquer risco? Bom, aquilo que a Agência Europeia dos Medicamentos veio dizer hoje foi que há uma probabilidade elevada de haver uma relação causa e efeito entre a vacina e alguns eventos, algumas ocorrências muito raras, mas graves, de tromboses associadas a baixa de plaquetas. O que a agência também disse foi que, na sua análise, os benefícios da vacina superam os riscos eventuais que ela possa ter. Portanto, nós temos aqui uma situação em que, no fundo, a Agência Europeia do Medicamento veio dar as conclusões da sua análise e deixar ao critério dos diferentes países, com base nesta informação e com base na situação específica de cada país, tomar a decisão que lhe parecer mais adequada. Isto pode passar por impor alguma restrição de idade ou não. Mas ouvimos isso mesmo, ou seja, a agência a dizer que, ao contrário do que se dizia, embora sejam factos, não havia aqui uma questão de problema de género nem de idade, ou seja, não são as mulheres, sobretudo em idade fértil, as mais atingidas. Mas os factos parecem contrariar isso, porque os casos são mais de mulheres em idade fértil. Isso é um dado, os números que nós temos mostram isso mesmo. Há mais, a prevalência destas ocorrências é maior em pessoas do sexo feminino e até uma determinada idade. No entanto, dado que o número de casos total é muito reduzido, a agência optou por não indicar que haja um grupo de risco específico ou que fique determinado, que tenha ficado claro que há um grupo de risco específico para quem o risco é maior do que para outros grupos da população. De qualquer forma, como diz, é verdade que a prevalência tem sido maior em pessoas até aos 60 anos e, sobretudo, em mulheres. Isto também acontece naquilo que nós conhecemos hoje, o relatório da Agência Reguladora Britânica, em que também dá conta de uma prevalência maior em pessoas do sexo feminino e até uma determinada idade. Esta semana, mais pessoas vão continuar a receber em Portugal esta vacina, até decisão em contrário do Governo, não parece que venha nesse sentido. Estão reunidos todos os ministros da Saúde da União Europeia. Eu pergunto-lhe, uma mulher em idade fértil, e muitos professores, por exemplo, professoras, vão ser vacinadas até ao fim de semana ou no fim de semana. Se lhe perguntasse, devo tomar esta vacina, tenho medo, pode-lhe dizer com toda a segurança, vá, que não há problema? Não me compete a mim fazer tomar essa decisão e dar esse conselho, porque isso é uma decisão que vai ser tomada pelas autoridades de cada país, as autoridades médicas, que vão Mas havendo eventualmente... havendo essa liberdade, ou seja, as pessoas podem ou não tomar a vacina, não é? Não havendo proibição, é um risco para uma mulher tomar esta vacina nesta altura? Aquilo que a agência nos veio dizer é que há um risco muito reduzido, um risco que é, na análise da agência, inferior aos benefícios da vacina. É muito interessante que a agência britânica, na análise que fez e que também reportou hoje, faz uma análise muito interessante de risco-benefício para diferentes faixas etárias e parece claro que quanto maior for a idade, maiores são os benefícios e menores são os riscos, e apenas para as pessoas abaixo dos 30 anos é que, em condições de exposição baixa ao vírus, eles consideram que o risco pode ser, nesse caso, maior do que o benefício. Ou seja, temos os britânicos a dizer não vacinar com esta vacina até aos 29 anos. Deveria Portugal seguir esse exemplo? Em termos de idade, pelo menos? Bom, aquilo que Portugal vai fazer depende da circunstância específica de Portugal neste caso. Porquê? Porque o que a agência veio dizer é que, com base nestes dados, cada país tem agora que ver a sua circunstância específica, nomeadamente em termos de situação pandémica atual, ocupação de hospitais, alternativas, disponibilidade de vacinas alternativas, etc. Ou seja, se vale a pena etc. arriscar a vida das pessoas ou não? É isso. Porque estamos a falar de pessoas de maior risco. Exatamente. Portanto, a questão é,
Para as pessoas com maior risco de contrair Covid e de ter complicações, os benefícios da vacina superam largamente os riscos, porque nós sabemos que a vacina é muito eficaz a prevenir a doença grave e a prevenir a morte. Portanto, para pessoas em risco elevado de contrair Covid, eu penso que não há dúvidas que os benefícios da vacina superam os riscos. Para as pessoas das faixas etárias mais baixas, depende de uma análise cuidada país a país, em função da realidade e das alternativas eventualmente existentes nesse país, a decisão que eventualmente possa ser tomada. Também, aquilo que ouvimos agora o Primeiro-Ministro dizer é que possivelmente vai haver uma decisão conjunta dos diferentes países europeus e que poderá passar por essa indicação de restrição de idade ou não, consoante aquilo que for a análise que for feita. A Inglaterra, efetivamente, resolveram restringir para pessoas acima dos 30 anos. É uma decisão que, dentro da realidade britânica, foi decidida pelas autoridades britânicas. Acho que já lhe fizeram uma pergunta, mas eu queria, sobretudo depois desta decisão, aconselharia uma familiar, uma mulher da sua família a tomar a vacina se tivesse que a tomar? Posso dizer que a minha mãe vai ser vacinada amanhã e... se for com a AstraZeneca, que seja. É a que for. Miguel Prudêncio, muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado.